Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, sejam todos bem-vindos. Vou falar do governo das sombras hoje e um pouquinho da Rússia, que voltou a atacar fortemente a Ucrânia. Bem, para começo de conversa, devo lembrar aos amigos que todas as formas de governo que nós conhecíamos não existem mais. Desde Platão e Aristóteles, conhecíamos formas de governo como monarquia, república, tirania, etc. e tal. Agora, existe uma outra forma de governo que está sobre todos nós, que é tão nova e tão diferente de tudo, que sequer tem nome. Ela não foi batizada oficialmente. Apesar que muitos a chamam de governo global das sombras, ou governo do pântano, e assim por diante. Parece teoria da conspiração, mas não é. A empresa chamada BlackRock é hoje a maior gestora de ativos do mundo e investe impressionantes 9 trilhões em fundos de clientes em todo o mundo, uma soma mais do que o dobro do PIB anual da República Federal da Alemanha. Você achou que a Alemanha era rica? Existe uma empresa que é o dobro, pelo menos, mais rica que a Alemanha. E como uma empresa chega a este poder? Pela capitalização, é claro, ou melhor, pela captação. Ela capta recursos dos mais diversos investidores no mundo, inclusive de bancos centrais, e acaba usando esse montante, essa captação, como poder de influenciar nas políticas internas dos mais diferentes países, poder de influenciar nos bancos centrais, nas políticas monetárias dos bancos centrais, nos mais diferentes lugares do mundo. Ela tem tanto poder que acaba indicando não só os seus nomes para quadros em governos, como a sua própria política. Ou seja, se torna um poder tão grande que acaba solapando tudo o que entendemos como, ou pelo menos entendíamos, como formas de governo. Daí porque não se sabe ainda como nomeá-la. E isso é muito fácil de explicar. Ela ganhou poder em forma de dinheiro. Todo mundo passou a dar dinheiro para essa empresa para lucrar alguns. E na medida em que este montante cresceu absurdamente, a empresa passou a dar as cartas. E isso quer dizer o que em linhas gerais? Quer dizer que hoje nós estamos sob o comando de grandes corporações, de empresas, onde a população não decide mais nada, não tem poder nenhum. Então essa velha história de precisamos salvar a democracia é um conto do vigário hoje, porque não existe de fato democracia. O que existe são decisões políticas tomadas nesses ambientes bancários, das sombras, por gente que ninguém nunca viu, por gente que não é conhecida por ninguém, por gente que não representa anseio popular de absolutamente ninguém. Essa é a nova forma de governo que está aí. Bem, a matéria continua dizendo: este colosso financeiro fica no topo da pirâmide da propriedade corporativa mundial e atua, inclusive, na China. Pelo menos isso é um pouco mais recente, mas atua lá na China também. Diz a matéria que desde 1988 essa empresa se colocou numa posição de controlar até mesmo o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, a maioria dos megabancos de Wall Street e por aí afora. A matéria diz que a BlackRock é o epítome do que Mussolini chamou de corporativismo, onde uma elite corporativa não eleita dita de cima para baixo o destino da população mundial. Bem, pergunta-se então, como o maior banco sombra do mundo exerce esse enorme poder sobre o mundo e por que isso deve nos preocupar? Diz a matéria que a BlackRock
fundada por Larry Fink, desde 1988, conseguiu montar softwares financeiros e ativos inclusivos que nenhuma outra empresa possui. O sistema de gerenciamento de risco chamado Aladdin, da BlackRock, é uma ferramenta de software que pode rastrear e analisar negociações, monitorar mais de 18 trilhões de dólares em ativos de 200 grandes empresas financeiras do mundo, incluindo o Fed e bancos centrais europeus. Aquele que monitora também sabe, também conhece. E podemos imaginar que saber conhecer é também poder, evidentemente. A BlackRock, então, foi chamada de canivete suíço do exército. Investidor institucional, gestor de dinheiro, empresa de qualidade e parceiro do governo global em um só objeto ou aparelho, chamado canivete suíço do exército suíço, melhor dizendo. A grande mídia, no entanto, trata essa empresa como apenas mais uma entre as empresas financeiras de Wall Street. Há uma interface perfeita entre o que une a Agenda 2030 da ONU, diz a matéria, com a grande redefinição do Fórum Econômico Mundial de Davos e as políticas econômicas nascentes do governo Biden. E essa interface chama-se BlackRock. Bem, talvez então devemos chamar esta nova forma de governo, que já é global, de BlackRock. Então, se existiram no passado repúblicas, monarquias, tiranias, agora existe a BlackRock. E nós estamos lá, provavelmente, nos bancos de dados da BlackRock. E amanhã depois, de acordo com a conveniência da própria BlackRock, seremos obrigados a aportar um número, um chip, sabe-se lá o quê, e a nos mantermos dentro de um padrão comportamental, ditados por eles, é claro, para ganharmos bônus, likes, sobre nossa própria conta ou nome. Perceberam? A ficção, nesse caso, se torna realidade. Bem-vindos ao admirável mundo novo, e isso não tem nada a ver com teoria da conspiração. Investiguem aí BlackRock Inc. e vocês verão que não tem nada a ver com teoria da conspiração. Outra notícia importante de hoje: as agências internacionais dizem que a Ucrânia amanheceu nesta segunda-feira sob forte ataque da Rússia. As informações dizem que na segunda-feira, rajadas de mísseis lançados pela Rússia atingiram a capital ucraniana Kiev e mais 12 regiões do país. Várias cidades ficaram total ou parcialmente sem energia elétrica, havendo também problemas com o abastecimento de água e queda da internet. O operador nacional da rede elétrica da Ucrânia alertou para as quedas de energia devido aos ataques que atingiram objetos críticos de infraestrutura. O primeiro-ministro ucraniano, por sua vez, informou que, segundo cálculos preliminares, 11 importantes objetos de infraestrutura foram danificados em 8 regiões e também na capital Kiev. Nesse contexto, todas as escolas ucranianas mudarão para um ensino remoto até 14 de outubro, conforme anunciado pelo Ministério da Educação da Ucrânia. Por volta das 13 horas, horário de Kiev, o alerta aéreo foi desativado em todo o território ucraniano. A Polícia Nacional do país informou que pelo menos 10 pessoas morreram e 60 ficaram feridas como resultado das ofensivas. Já o presidente Vladimir Putin justificou o ataque dizendo que trata-se de alvos terroristas dentro da Ucrânia, de grupos especializados em promover o terror em solo russo. Ele disse: o regime de Kiev vem usando métodos terroristas há muito tempo. Eles incluem os assassinatos de figuras públicas, jornalistas e acadêmicos.
tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Eles incluem os ataques terroristas contra as cidades de Donbass, que duram já longos 8 anos, e há também atos terroristas nucleares. Putin estava se referindo aos ataques de artilharia à usina nuclear de Zaporizhzhia. Muito quente também as declarações de Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, que está alinhada com a Rússia. Lukashenko, segundo ele, recebeu informações de que a Ucrânia planeja ataques à Bielorrússia e a sua resposta foi bem pesada. Ele disse o seguinte: se os loucos da Ucrânia tentarem algo contra, agredirem pelo menos 1 metro do território bielorrusso, a resposta será muito pesada. Ele disse também que hoje a Ucrânia não está apenas considerando, mas planejando lançar ataques no território da Bielorrússia. Isso, diz ele, é uma loucura do ponto de vista militar. No entanto, assegurou ele, o processo já começou. Não deve haver guerra no território bielorrusso. E nós, militares, faremos tudo para evitá-lo, mas, etc. Ele disse também: devido ao agravamento da situação nas fronteiras ocidentais do Estado da União, concordamos em implantar um agrupamento regional da Federação Russa e da República da Bielorrússia, acrescentando que a formação desta unidade começou há cerca de 2 dias. Não é esperado um grande número das Forças Armadas russas aqui na Bielorrússia, mas serão mais do que 1.000 homens, explicou Lukashenko. Bem, eu disse no vídeo de ontem que a Rússia está numa posição muito delicada e, por conta disso, pode sim testar a sua arma do fim do mundo, o seu torpedo Poseidon no Círculo Polar Ártico. Porque, evidentemente, as circunstâncias militares e políticas da atualidade e econômicas fizeram com que a Rússia se sentisse acuada. E aí algumas pessoas deram risada. Ora, onde já se viu a Rússia sentir-se acuada? Bem, o fato de ter o maior arsenal nuclear do mundo não dá tranquilidade suficiente para um país que está praticamente bloqueado comercialmente com o Ocidente. Mas o problema não é só esse. Vejam o mapa. Vamos pegar aqui, estamos sobre a Rússia, e aqui na sua fronteira leste a situação está bastante complicada. A começar pela Ucrânia, claro, como todo mundo sabe. O problema é que agora a Polônia quer hospedar armas nucleares da OTAN, mas também Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia podem seguir o mesmo caminho, uma vez aberto pela Polônia, esses países podem seguir o mesmo caminho. E isso quer dizer, claro, que a situação da Rússia se torna, cada dia que passa, mais tensa, mais difícil. É um problema cada vez mais difícil de ser equacionado. Se todos esses países tiverem armas nucleares apontadas para a Rússia, chegará um momento em que a Rússia, por conta de sua política militar, terá que reagir. E aí bem sabemos como será a reação. Cada país que abriga armas nucleares se torna um alvo, também ele, um alvo nuclear. E a Rússia está muito provavelmente disposta a, em algum momento, sentindo-se acuada em seu território, dar o primeiro passo. Porque esta é a política militar russa, este é o protocolo da política militar russa, atirar primeiro para conversar depois. Mas agora surge no horizonte também a possibilidade de um ataque de falsa bandeira. Por exemplo, é apenas um exemplo, a Polônia já manifestou o desejo de abrigar armas nucleares da Ucrânia, ou melhor, armas nucleares da OTAN. Se amanhã ou depois a Polônia for atacada, é claro que todo mundo dirá, foi a Rússia. Mas a Rússia já trabalha com a possibilidade de um ataque de falsa bandeira, o que complica e muito toda e qualquer possibilidade de acordo diplomático nesse momento. Então esse é o cenário que temos aí para os próximos dias, meses e quem sabe anos. Muita intranquilidade, muito sacrifício, claro, muito sofrimento. Até amanhã, se Deus quiser.